Estava tremendo diante do Senhor e eu senti o peso daquela palavra. Aquela palavra, sai dela, povo meu. E então a gente vai compartilhar algo aqui que o Senhor ministrou, Ele começou a ministrar em mim. E eu fiquei aquele dia totalmente, na segunda-feira, o trabalho, com meu coração muito quebrado. Muito quebrado porque eu entendi que aquela palavra é uma palavra onde eu estava me identificando com ela, como corpo, como família em Jesus, como igreja do Senhor Jesus. Eu não estava fora dela, mas eu sou participante dessa palavra. Sai dela, povo meu. E ali o Senhor, eu sei do texto que o Jesus estava falando no meu espírito. Eu sei qual é o texto, mas eu entendi o peso daquela palavra naquele momento, da urgência do chamado de Jesus para a minha vida, para a minha casa e, consequentemente, também para o corpo, para a igreja de Jesus. E eu cheguei no serviço, foi um dia que eu tinha levado a roupa para ir para a academia, para fazer o exercício normal, e eu não consegui, eu fui para um quartinho que eu tenho lá, e ali eu fiquei com Jesus, e ali o Espírito Santo começou a ministrar muitas coisas em mim. E eu confesso para vocês que eu não sou um cara de muitas palavras, eu não sou uma pessoa que tem muitas ideias, grandes ideias mirabolantes para poder pregar, uma criatividade para poder falar de Jesus. Então, geralmente eu falo todo dia a mesma coisa. Às vezes eu mudo um pouquinho para poder não ficar tão difícil, assim, tão repetitivo, né? Mas eu falo sempre a mesma coisa, com o mesmo objetivo final, às vezes utilizando um outro caminho, um outro lugar, mas sempre com o objetivo de trazer edificação, consolo, esperança por meio da palavra do Reino de Deus. E essa palavra me pegou porque eu entendi a urgência para o tempo. Eu não sei se você lembra quando nós falamos de Ageu, cara, o som do céu, assim, sabe, a voz do Senhor, ela ecoa, ela fala, o Senhor fala com a gente, Ele libera palavras proféticas para destino, para tempo específico. E não sei se você recorda muito bem que a gente compartilhou, eu falei para vocês que 16 anos foi o tempo aproximado que o templo ele ficou parado sem dar continuidade, pois o povo de Deus na ocasião estava dando prioridade para fazer outras coisas. O templo ficou abandonado, a voz profética, quando foi liberado, o Espírito falou com Ageu, mandou falar ao povo, dizendo assim, é tempo de vocês construir casas bonitas, é tempo de vocês agora pensar nas casas de vocês, enquanto a minha casa ela está em ruínas. E essa palavra ela se repete por muitas vezes no livro de Ageu, tempo, tempo. Então, compreender o tempo profético e o que Deus quer que nós consideremos como algo urgente, a gente tem que entender isso. E o Espírito falou ao meu coração sobre essa palavra, sai dela, povo meu, debaixo dessa unção que o Senhor estava liberando sobre nós. E eu entendo que essa unção, cara, é coletiva mesmo, é algo do Senhor para nossas vidas nesse tempo agora. Então, quando a gente fala de uma série de palavras, significa que o assunto ele é urgente, ele é importante, a gente precisa estar abordando ele e trabalhando. Eu sei que esse assunto ele é riquíssimo nas Escrituras Sagradas e eu não tenho como objetivo agora, nessa série que nós vamos ter todas as quinta-feiras, trazer o ensinamento assim tão preciso, tão cronológico, tão pontual, com datas e eventos, tão certinho, tão organizadinho, porque o cunho dessa palavra, o peso dessa palavra, ela será um peso mais voltado para um peso pastoral, uma palavra para nós se identificar com ela agora e dar uma resposta ao Senhor. Então, eu não tenho objetivo aqui de trazer todas as informações que essa palavra ela carece de esclarecimento para a gente. A gente vai entrar em alguns assuntos, em alguns momentos aqui, que de fato a gente não vai conseguir esgotar, porque o nosso tempo ele é curto. Então o foco das nossas ministrações nessa série de quinta-feira não é acadêmico, é pastoral. Então tem a ver com o nosso coração diante de Jesus. Tem a ver com nossos próximos dias, com ajustar o nosso coração diante dele. Então com esse entendimento que eu queria que você compreendesse o que vai acontecer nas próximas quinta-feiras. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com eu compreender, entender
me posicionar e dar uma resposta ao céu, organizar a minha vida. Então nós vamos falar sobre esse tema. Sai dela, povo meu. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 18. Eu sei que você já ficou curioso, já começou até a ler Apocalipse para saber o que é isso. Amém? Quem ficou curioso? Glória a Deus. Não, você é igualzinho eu. Porque a gente fica curioso, a gente começa aí, a gente quer estudar, a gente começa a perceber, opa, tem alguma coisa aí que o Espírito está soprando e nós ficamos curiosos com as coisas do Senhor. Isso é importante, é o Espírito que faz isso. Vamos lá? Apocalipse 18, verso de número 1 diz assim: depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Verso 4: e ouvi uma outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não corrais das suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas maldades dela. Até aí. Amém. Deixa eu dar um plano de fundo aqui para você a respeito do livro de Apocalipse, porque senão você vai ficar meio perdido no livro que você está. Seria muito importante se você gravasse isso na mente, no coração, no espírito, ou até mesmo anotasse. Essa informação é importante que eu vou te dar. Preste atenção, Apocalipse, ele tem 22 capítulos. Você vai abrir o seu livro de Apocalipse e você vai até o final dele, com 22 capítulos. Esse é o livro da revelação. Se você ir do capítulo... Quando você abre o texto para ler o capítulo 1 de Apocalipse, você está vendo uma apresentação de Jesus. Essa apresentação de Jesus é um objetivo de produzir esperança para o coração do último apóstolo que estava aguardando ansiosamente exatamente esse momento, em Patmos. E Jesus se apresenta para ele como aquele que, apesar de ter passado alguns anos desde a sua morte, ele permanecia sentado sobre um alto sublime trono, reinando em poder e grande glória. A memória que João tinha de Jesus era uma memória de um Cristo humilde, crucificado, açoitado, aquele que foi ultrajado, humilhado nas ruas de Jerusalém. Agora, quando ele vê Jesus, ele não conhece a pessoa, porque a forma como Jesus se apresenta é uma forma glorificada, a forma a qual a glória que ele tinha antes de descer à terra e despir da sua própria glória. Lembra que ele veio e se humilhou, despiu da sua glória? Agora ele foi restituído em glória novamente. Então João vê ele de uma forma gloriosa. Todos os jeitos de Jesus é a forma de Deus na sua plenitude. Ele está totalmente pleno, revestido da sua divindade gloriosa. Ele não está vestido com roupa de humildade. Agora ele está como o rei da glória. Um rei, um filho obediente, um homem reto, um homem Deus ao lado do seu Pai no trono da sua glória. Ele se apresenta a João, comunica a João, fala sobre escrever e anotar as coisas que ele vai falar para a sua igreja. Ele libera palavras de esperança, dizendo que, olha, eu passeio no meio do candeeiro, eu estou no meio do meu povo, eu ainda opero pelo meu espírito no meio do meu povo. A realidade, João, é essa: eu estou fazendo, eu não parei de fazer, eu continuo trabalhando. O capítulo 1 é assim. O capítulo 2 e 3 mostra João tendo palavras proféticas de Jesus para repassar especificamente para as igrejas, 7 igrejas. Tinham mais igrejas na Ásia Menor? Tinham mais igrejas na Ásia Menor. Mas ele separa 7 igrejas.
E dentro dessas 7 igrejas, ele começa a falar detalhes, ele começa a exortar, começa a liberar palavras de esperança para essas 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Tinham mais igreja, mas ele destaca apenas 7. É suficiente para ele comunicar para o seu povo, ao longo das eras, aquilo que ele queria, como a igreja deveria se portar. Realidades que estavam acontecendo com aquelas 7 igrejas naqueles dias, no tempo de João, coisas que iriam acontecer no futuro. Já não teria mais a ver com aquelas igrejas existentes nos dias de João. Mas no futuro, aquelas verdades que Jesus estava falando iriam fazer tanto sentido para as igrejas dos dias de João ou para a igreja do futuro, para os nossos dias. Quando a gente olha o capítulo 4, capítulo 6, a gente vai ver João tendo visões a respeito da sala de comando do universo. Ele agora vai um pouquinho mais. Ele viu no primeiro capítulo o Cristo. Agora no 4 e no 6 o céu se abre e ele sai de uma dimensão da terra para ver o céu. E ele começa a ver do céu para a terra as coisas que iriam acontecer. Assim é o capítulo 4 e 5. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18, existe um tempo profético que João está vendo acontecer. Esse tempo se chama tempo da grande tribulação. Capítulo 6 ao capítulo 18, grande tribulação. Tudo que você for ver dentro dessa perícope mostra um período de sofrimento, de perseguição, de angústia ao povo de Deus. 6 ao 18. E exatamente no capítulo 18 que a voz do anjo diz ao povo de Deus que está dentro de um lugar, vivendo em um sistema, em um mundo, que agora, se você olhar, que mundo é esse? Deus chama esse mundo de Grande Babilônia. Essa Grande Babilônia é o que agora Deus está olhando. E Deus está usando palavras e figuras de linguagem que é comum para alguém que conhece as Escrituras Sagradas, para um judeu leitor das Escrituras, para alguém que naquela época já conhecia, tinha um contato com os profetas. Ele não está trazendo coisas novas, ele está buscando um resgate memorial profético. Vozes que já foram palavras, eco dentro da própria história de Israel e trazendo agora uma realidade para esse grande sistema que cresce, que aumenta, que tem personagens atuando dentro desse período. A gente vai ver besta que sai da terra, besta que sai do mar. Nós vamos ver uma mulher montada sobre uma besta com 7 cabeças, tem diadema, tem chifres, tem um monte de coisa. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então todas essas coisas são linguagens proféticas, linguagens apocalípticas, para mostrar o tempo do fim. Então, muito símbolo está envolvendo agora o livro de Apocalipse. Tem muita coisa simbólica, mas também tem muita coisa literal. A gente lê e realmente é aquilo que está sendo lido. E aquilo que é simbólico é simbólico. E quando a gente quiser interpretar aquilo que é simbólico, nós temos que fazer um resgate profético. Eu tenho que ir lá para dentro das Escrituras e buscar o que a Escritura já diz sobre aquele tema. É aí onde a gente vai usar a nossa Bíblia e aprender que as referências cruzadas que tem na nossa Bíblia, levando você para o Antigo Testamento, para lá e para cá, para lá e para cá, faz todo sentido. Ou seja, foi dito no Apocalipse, mas já foi falado antes. Porque, como diz o profeta Isaías, Deus anuncia o fim desde o começo. Então, se nós quisermos entender o fim, nós temos que entender o começo. Faz todo sentido para nós chegar em Apocalipse se a gente ler o começo da história. A gente não vai entender a história se chegar em Apocalipse e falar, uau, eu quero ler Apocalipse, eu quero ficar especialista em Apocalipse. Desculpa, você não vai entender, porque Apocalipse traz imagens, cenas, fotografia, quadros proféticos espirituais que já foram falados lá atrás, lá na história. E a gente precisa voltar atrás, recapitular algumas coisas que a gente passou desapercebido, que talvez interpretamos de uma forma que não fazia nada, não tinha nenhum sentido, mas que agora, lendo a história de novo, fazendo uma releitura, fazendo uma leitura responsável, a gente começa a perceber que todo esse período da grande tribulação, do capítulo 6 até o 18, começa a fazer sentido, e aí você vai começar a perceber uma coisa, ora, se bem que não era tão difícil de entender, é porque eu queria entender sem ler o contexto, e aí eu não estava conseguindo entender. E quando você lê o contexto, você tem uma leitura de
Apocalipse, de Daniel. Você lê o livro de Daniel, você começa a falar bem assim, uai, Daniel falou a mesma coisa que João falou. Você começa a olhar para Isaías e fala, uai, João falou a mesma coisa que Isaías falou. E aí você começa a cruzar essas informações e as coisas ficam mais simples. Então não se trata que você às vezes não entende a profecia, não entende o que o Senhor quer comunicar. Se trata de ter zelo para fazer o seu dever de casa, se comprometer com a profecia. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, é aquele que pratica. Então existe uma bem-aventurança para alguém que se comprometeu a ler, a entender, a se aprofundar no assunto. E no capítulo 18, então, nós temos a voz do Senhor. O anjo falando para João, sai dela, povo meu. Percebeu o detalhe? Sai dela, povo meu. Ou seja, ali está o povo de Deus. Em qual período? Da grande tribulação. É nesse momento que o Senhor chega e fala, sai dela, povo meu. Faz sentido para você? Entende até aqui? Tranquilo? Se não fosse o povo de Deus, ele talvez falaria assim, olha, você que está aí, eu não te conheço não tenho nada a ver com você, mas sai dela. Não, ele está dizendo, povo meu. Povo meu é povo dele mesmo. É alguém que foi comprado, que foi lavado, que foi remido no sangue do Cordeiro. É alguém que entrou em aliança com ele. Ou seja, não saiu ainda. Não saiu antes. Não saiu quando as coisas começaram a piorar sobre a face dessa terra. Mas permaneceu. Mas agora Deus está falando assim, saia daí. Não no sentido de, olha, vou te tirar para o céu. Mas ele está dizendo assim, voluntariamente. Você vai se desligar. Você vai sair desse sistema que está governando esse período, essa era, esse tempo, chamado tempo de grande tribulação, a qual o texto central da nossa palavra está citando. Queria agora fazer um resgate para você, memorial aí, de alguns eventos importantíssimos na Escritura Sagrada. De qual lugar que ele manda a gente sair? De qual lugar? Vamos forte. De qual lugar? Sair da Babilônia. É interessante que poderia usar assim, ó, sai do Egito. Faria sentido se ele falasse assim, sai do Egito? Na sua cabeça, você acha que faz sentido? Sai da Assíria? Faz sentido. Sai da Babilônia? Ó, sai do meio dos medos e dos persas. Sai do meio dos gregos, sai do meio dos romanos. Sai do meio de qualquer império, de qualquer governo que é anti-Deus. Mas ele não vai usar esses nomes específicos. Egito, Assíria, não. Ele vai utilizar o nome de um império. E ele remota o leitor de Apocalipse, que está dentro dessa perícope da grande tribulação, a voltar aos seus olhos para uma cena histórica que aconteceu lá no passado, em uma época chamada período do Império Babilônico. Fez sentido para você, amém? Você não está na Babilônia dos dias de Nabucodonosor. Nós vivemos em uma Babilônia agora do nosso tempo. Nabucodonosor já partiu. Mas existe um espírito que opera da mesma forma como a Babilônia no passado operou, vai operar no tempo do fim sobre o povo de Deus. Aquilo que aconteceu no passado é como se fosse assim algo cíclico, tipo, aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Eu não sei se o nome é esse, é déjà vu que se fala, né? É isso? É um déjà vu. Aconteceu lá no passado por um tempo, para pessoas específicas. As pessoas que estavam na cena, na fotografia eram outras, mas vai acontecer de novo. E Deus vai usar agora outras pessoas, outras coisas, uma outra geração, um outro tempo. Então a gente vai voltar agora um pouquinho nesse período da Grande Babilônia. Essa mensagem de hoje é uma mensagem de introdução, para você entender, porque senão não vai fazer sentido nada que a gente vai falar aqui. Você vai ver algumas cenas que estão sendo mostradas aqui, e algo que a gente vai falar de forma pastoral, vai falar bem assim, eu não estou entendendo, mas agora vai fazer todo sentido para você. A Bíblia Sagrada, irmãos, você precisa ler a Bíblia Sagrada algumas vezes para perceber isso. A história, ela não é muito difícil de compreender. A cronologia, como as coisas estão acontecendo, não é muito difícil.
Assim como eu dividi Apocalipse para você e mostrei ele muito fácil aqui. Primeira cena, Jesus glorificado. Segunda cena, o apóstolo recebe orientações de Jesus para falar às igrejas no capítulo 2 e 3. Capítulo 4 e 5, ele está no céu, vendo do céu para a terra em espírito aquilo que iria acontecer. Do capítulo 6 até o capítulo 18, o que a gente vai ver? Um período na terra onde o povo de Deus iria sofrer uma grande tribulação. No capítulo 19, Jesus volta de forma gloriosa. No capítulo 20, ele estabelece o seu reino aqui na terra. No capítulo 20 ainda, você vê ele julgando, todos os desobedientes e rebeldes após o seu período milenar aqui na terra. Depois, nós temos novos céus e nova terra. A gente vê que uma cidade, agora não é a cidade dos homens, é a cidade de Deus. Ela desce para a terra. Se os homens tentaram edificar uma cidade chamada Babilônia, Deus construiu a sua cidade, a Nova Jerusalém. Diga assim comigo: Nova Jerusalém. Sabe por que ela é Nova Jerusalém e não é a mesma Jerusalém de hoje? Porque se você não leu a Bíblia, você vai entender o seguinte: a Jerusalém de hoje, ela é tão podre quanto a Babilônia. Jesus vai trazer uma nova Jerusalém. Uma nova. E tem muitas profecias que comparam exatamente a Jerusalém terrena com uma prostituta que se corrompeu, que deveria guardar sua santidade, mas não permaneceu em santidade, se corrompeu e por isso se tornou tão prostituta quanto a Babilônia. Mas fique tranquilo, tem uma cidade vindo do céu para a terra e essa cidade, ela vem, é uma nova Jerusalém. E no meio dessa cidade existe muitas moradas eternas. Eu vou fazer questão de te mostrar delícias do céu, coisas maravilhosas, cara, coisas fantásticas. Nos próximos eventos aí, a gente vai ver isso aí. Vamos para a história da Babilônia. Se a gente olhar a história da Babilônia, a gente pode dividir a Bíblia da seguinte forma. Quando você olha os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que esses livros, eles estão contando a fase, desde a humanidade, de Gênesis até Deuteronômio, toda a conexão de aliança que Deus teve com o seu povo. A narrativa de como Deus resgata o povo do Egito, como Deus tira e restaura esse povo e chama eles para poder peregrinar num deserto. Em um deserto eles atravessam adentro uma cidade, eram peregrinos, mas daqui a pouco tomam posse, vai ter guerra. Em Josué nós vamos ver a história de muitas batalhas e muitas guerras acontecendo para que o povo tome posse de uma terra que foi um dia prometida a Abraão. E aí a gente vai ver que existe muita guerra, o povo de Israel se tornou tribo, um povo tribal. Existem 12 tribos que estão agora cada um lutando pela a herança que foi profetizada em Gênesis 48, 49. Para cada uma das tribos foi feita uma promessa, uma parte da terra foi prometida, mas para conquistar essa terra, para receber essa herança, seria necessário lutar e guerrear, entrar e lutar contra os inimigos. Do tipo assim, existe habitante habitando aquilo que Deus falou que seria meu, e eu vou reinar, eu vou habitar, eu vou guerrear, eu não vou esmurecer. A promessa é minha, mas ainda a realidade precisa ser alcançada por meio de guerras e batalha. Então o livro de Josué vai mostrar muitas guerras. Nós olhamos para a história de Samuel, mais para frente aí, a gente vai ver também essa guerra continuando. A gente vai ver o primeiro rei de Israel reinando, a gente vai ver Davi guerreando, vamos ver Salomão guerreando, e a guerra se estende até que, aliás, Salomão não, né? Até que o povo esteja em paz em uma terra agora sua como herança. E ali está tudo perfeito, né? Já tem um templo, tem culto funcionando, o templo é construído, aquela coisa fantástica. Nós estamos falando de um povo que um dia começou em um homem chamado Abraão, que agora entrou em uma terra, é uma nação poderosa, forte, conquistou, batalhou.
tem templo, tem tudo bem estruturado, tem código civil, tem leis estabelecidas, tem uma lei do culto, uma lei sacerdotal, existem princípios de se achegar a Deus, de buscar a santidade, padrões estabelecidos para se relacionar com Deus por meio dos mandamentos que foi dado. Irmãos, é uma constituição completa para uma sociedade perfeita que anda e vive nos caminhos do Senhor. Deus fez tudo perfeito, porque a lei do Senhor é boa, perfeita e agradável. A lei do Senhor é perfeita, cara. A lei do Senhor, ela é perfeita quando aplicada e obedecida em sua íntegra em nossos corações. Só que o que acontece, os anos se passam, tudo isso aconteceu. E aí o povo está na terra, tem templo, tem casa, está tudo certo. Só que eles não valorizaram a aliança que foi feita. Então entra a desobediência por meio dos reis. Os reis dão um mau exemplo. Existe uma transição enorme de muitos reis. Rei que é bom, rei que é mau, rei que obedece ao Senhor, rei que desobedece ao Senhor, rei que vive em temor e obediência ao Senhor e produz avivamento, leva a nação toda a buscar o Senhor, e outros que fazem totalmente o oposto, leva pessoas para viver em idolatria e em desobediência. Aí sabe o que acontece nessas idas e vindas, sabe? Hoje eu estou bem espiritualmente, hoje eu não estou. Hoje quem governa está bem, hoje eu não estou. O povo, ele vai sofrer os algozes, o juízo de Deus. Eles vão sofrer. Então acontece um primeiro cativeiro, aconteceu o cativeiro lá atrás, no livro de Êxodo, que era o Egito. Eles ficaram 430 anos. O segundo acontece com as 10 tribos do norte, que são levadas para a Síria. Dali surgem os samaritanos lá para frente. E nós temos as 2 tribos que elas são levadas para dentro da Babilônia. Vão ficar lá um período de 70 anos. Aqueles que foram levados para a Síria, eles não voltam. Eles não voltam, eles perdem a sua identidade. E eles se tornam goíns, gentil. Eles misturam entre os gentios da terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? 10 tribos foram levadas para a Síria, elas se misturam, fazem casamento mistos, e elas se espalham por toda a terra, de Nínive para o mundo. É igual pegar assim, sabe, um pouco de poeira e soprar. Deus fez isso. Ele pegou 10 tribos, que faziam parte das 12, e assopra entre as nações da terra. Assoprou. 10 nações foram assopradas, sopradas, né? Não sei como é que se fala. Como é que fala, gente? É isso mesmo, né? Soprada. E Deus lançou eles sobre as nações da terra. Isso tem um significado, tem um porquê disso. Jesus fala bem assim, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de quê? A casa de Israel. Ele está falando de umas ovelhas perdidas, que são a casa de Israel, que é justamente a casa de Israel, as 10 tribos do norte. Ele está falando assim, eu vim para resgatar aqueles que nunca voltaram. Porque do cativeiro babilônico, 2 tribos voltam. Foi o contexto que falamos no domingo, na ocasião da restauração. E aí você tem 3 períodos dentro desse cativeiro babilônico. A gente tem um período pré-exílio, aonde, sabe os profetas que você tem na Bíblia? Todos os profetas que você tem na Bíblia? Todos os profetas que você tem na Bíblia só fazem sentido se você entender que eles estão profetizando, eles estão na atividade por conta justamente desses impérios que se levantam. A grande maioria deles são profetas do tempo da Babilônia. Eles existem, eles estão ali, porque eles estão mostrando, apontando uma época da história, a época do cativeiro babilônico. Então nós temos 3 momentos. O primeiro momento é o pré-exílio. O que é o pré-exílio? Profetas que profetizaram, alertando o povo, fazendo com que o povo buscasse arrependimento antes deles irem para a Babilônia. Despertando o povo, se arrependam, busquem santidade, busquem o Senhor. Esses são os profetas que profetizaram antes deste período. E esses profetas, eles são o profeta Isaías, profeta Miqueias, profeta Sofonias, profeta Naum, profeta Abacuque e profeta Jeremias. Todos esses profetas, eles tiveram uma participação de alertar. Eles foram uma voz profética do Senhor para alertar o povo sobre o cativeiro que viria ainda.
Volte-se para o Senhor, porque Deus vai permitir você ser arrancado dessa terra. Só faz sentido estar nessa terra de Israel que vocês agora habitam em obediência a Ele. Se não obedecer, se continuar buscando outros deuses, se continuar buscando deuses e mais deuses de uma cultura pagã, se vocês andarem em caminhos tortuosos, se vocês não obedecerem à lei, vocês vão quebrar a aliança comigo e eu vou permitir vocês irem levados cativo. O que acontece? Exatamente o que não deveria acontecer. O povo desobedece ao Senhor, comete vários e vários pecados que fazem com que eles vão ao cativeiro. Aí agora chega um momento muito triste. Não ouviram a profecia, desobedeceram, são levados para o cativeiro. Então, agora a gente tem uma outra classe de profeta. São os profetas que vão pregar dentro do cativeiro. São profetas que vão falar e exortar o povo no tempo do cativeiro, nesse tempo de 70 anos de cativeiro. 70 anos. Eu estava fazendo uma pesquisa, sabe quanto tempo durou para que o templo, toda a cidade fosse restaurada, desde o tempo que eles foram levados para o cativeiro? 175 anos. 70 foi o tempo do cativeiro, mas 105 anos foi o tempo para as coisas se organizarem, eles voltarem. Olha quantas gerações se passaram, quanta dor, quanto sofrimento. Esse é o chamado efeito desobediência, o juízo chamado Babilônia. Babilônia vai destruir a espiritualidade, vai destruir santidade, muita gente. Irmãos, a Babilônia é de fato um lugar de matar profeta, de matar sonho, de roubar a esperança, de desligar pessoas de Deus. Irmãos, cuidado com a Babilônia. Viver dentro da Babilônia é muito perigoso. É todos os dias acordar correndo o risco de ser ceifado, de ser morto, desligado da aliança e da comunhão com Deus. Nem todo mundo que foi para a Babilônia conseguiu viver, voltar, rever esse acontecimento. 175 anos, pessoas morreram dentro da Babilônia e não viram as promessas se cumprir. Depois de 175 anos, tudo vai acontecer, os decretos, transição de reinado, sai Nabucodonosor, entra os medos e os persas, invadem, decretos são liberados para o retorno para Jerusalém, para a reconstrução, inimigos se levantam, o povo já não tem mais a mesma garra, o povo já não tem mais a mesma fé, o povo está destruído emocionalmente, espiritualmente, pelo fator Babilônia. Então, Babilônia, habitar na Babilônia não é algo fácil. O que nós temos que fazer nesses dias, irmãos, é entender, compreender a gravidade dessa palavra para nossas vidas como igreja. Irmãos, isso não dá para brincar. Irmãos, aconteceu no passado, cara. Deus avisou os seus filhos no passado. Eles, em desobediência, foram levados para a Babilônia. E nós não podemos aceitar. Agora não é Deus que vai levar mais. Cara, não é Deus que vai nos tirar. É Deus que vai falar bem assim para a gente, ó, sai dela. Agora eu estou te mostrando que Babilônia não é só os dias de Nabucodonosor, povo meu. Eu estou mostrando para vocês que existe um sistema que adotou as mesmas práticas, a mesma cultura. Aquele que estava operando por trás da Babilônia nos dias de Nabucodonosor está operando também agora de uma forma muito maior. O reino dele é maior, aumentou, expandiu, ampliou. Agora a Babilônia está governando sobre todas as nações da terra. Você talvez não vê o nome Nabucodonosor ou qualquer rei da Babilônia em destaque, mas aos olhos de Deus a Babilônia não está escondida. Deus está olhando e está vendo, e o nome dela é Babilônia. Babilônia. A gente tem os profetas que profetizam então durante esse período. Durante o período, Ezequiel, Daniel e Jeremias. Esses são os profetas que durante o período do exílio, eles profetizaram. Você precisa abrir os seus olhos espirituais para entender isso aqui, irmãos, porque isso é muito importante. O livro de Daniel não está lá, por acaso, na sua Bíblia. Irmãos, Deus quer que você leia as Escrituras e tenha um compromisso com ela. Ler, meditar, viver, aplicar as realidades espirituais. Esses três homens, eles profetizam dentro da Babilônia. Ezequiel estava na Babilônia. Daniel estava na Babilônia. Em lugares diferentes na planície de Siná. Eles estavam em lugares diferentes.
mas eles se conheciam. Eles sabiam da existência um do outro. Eles sabiam que Deus estava falando lá e acolá, que tinha alguns remanescentes dentro da Babilônia. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, se der tempo. E eu acho que não vai dar tempo. Essa introdução vai ficar maior do que eu pensava. A gente tem profetas que profetizam depois do cativeiro babilônico. Geralmente esses profetas são chamados de profetas avivalistas. Eles profetizam em um tempo de destruição. Cara, vou falar aqui uma coisa para você. Veja aqui, profetizar quando as coisas estão tudo bem é top demais. Nosso Deus do céu, tá tudo muito bem. Você olha assim, tá tudo ótimo, as coisas, sabe? Tá tudo uma bênção na sua vida. E aí você receba a profecia, como é que é bom profetizar. Agora quando as pessoas estão destruídas por dentro, acabadas por dentro, e você fala bem assim, ei, se levanta, Deus vai fazer de novo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você fala, como? É impossível isso acontecer. A glória da segunda casa ser maior do que a primeira, eu vivi nos dias de Salomão. Eu tenho relatos do como era o templo de Salomão. Como você vai falar para mim que esse templo tão miudinho, tão pequeno, ele vai ser tão glorioso quanto foram nos dias de Salomão, ou seja, maior do que os dias de Salomão em glória? Isso não vai acontecer. A gente tem que estar muito firmado em Deus para receber uma profecia quando a gente está destruído, cara. Está quebrado. Esses homens, Ageu, Zacarias e Malaquias, Esdras, Neemias, são homens que eles são, cara, ponta de lança em um tempo difícil. Em tempo difícil, Deus sempre tem os seus Ageu, Deus sempre tem os seus Malaquias, Deus tem sempre os seus Zacarias, os seus Esdras, os seus Neemias. Ele sempre tem. Ele sabe, homens que não abatem o seu coração pelo cenário que os olhos podem mostrar, mas eles estão sempre olhando na cidade celestial, para o trono de Deus, a voz profética do Senhor. Esses 3 tempos acontecem dentro do fator Babilônia. Vamos um pouquinho mais sobre agora Babilônia, entender um pouquinho mais da Babilônia, para a gente ter uma introdução aqui um pouco mais rica. Presta atenção, quando você olha para o livro de Daniel, ali você tem um retrato, uma fotografia do que está acontecendo. Livro de Daniel, seus amigos estão sendo levados para a Babilônia. Que dia sofrido, cara. Que dia sofrido, que dia terrível. Eles sendo levados cativo, em algemas, sendo deportados, saindo da sua terra, da terra da promessa, da terra que foi profetizada, da terra que mana leite e mel, e agora indo lá para o Iraque, se fosse nos dias de hoje. Olha para o mapa atual e veja assim, tipo Jerusalém e Iraque. E eles saindo lá para o Iraque, lá para a planície do Sinai, lá para um lugar que antigamente a Bíblia Sagrada conta o histórico de que aquele lugar foi um lugar chamado Babel. Eles são levados para o pior lugar, cara, o lugar terrível. Prova de fogo, é a famosa teste, a famosa tribulação do Antigo Testamento. Se você quer um exemplo de grande tribulação, está aí. Esse tempo de grande tribulação, ser levado, sair da sua cultura, do seu conforto de Jerusalém e ser levado para Iraque, lá para o Iraque, para a planície do Sinai. Deixa eu lembrar você um pouquinho para onde eles estão indo. A Babilônia é aquele relato escrito lá em Gênesis capítulo de número 11. Se você olhar Gênesis capítulo de número 11, você vai ver lá o quê? O povo se rebelando contra Deus. Tem um homem que ele é o cabeça. Esse homem tem autoridade naqueles dias. O nome dele é Nimrod. Nimrod é o cabeça desse lugar. Nos dias de Nimrod, ele se torna o governador, o príncipe, o principal daquela terra de Siná. Ele não só constrói uma torre, irmão. A Bíblia está dizendo lá que ele não só constrói uma torre, ele constrói uma torre e edifica uma cidade cujo nome é Babel. Então Babel é um projeto, começa na pessoa de Nimrod. Nimrod é o protótipo do anticristo. Ele constrói uma cidade onde Deus é rejeitado, onde os princípios humanos são elevados, onde a humanidade ela é elevada, Deus é descartado da história. É um homem andando na sua autossuficiência, excluindo Deus do governo. Nimrod está dizendo assim, quem vai governar agora é eu. É o homem no centro, o homem reinando. A gente vai ver em Apocalipse que o número, da besta, a marca da besta é o número 666. Quem tem sabedoria entenda, porque é número de homem, não é isso? Então 666, 666. 6 é justamente o dia que o homem foi criado. O homem foi criado no 6º dia, amém?
Então o número é 666. O que é isso? Esse 666 é justamente o homem na sua fase mais madura de maldade. É exatamente isso. O homem na sua plenitude. Então não estou falando para você o significado 66. Estou mostrando para você um cenário que Apocalipse está mostrando. O homem em Apocalipse, nesse período da grande tribulação, atingiu, como atingiu nos dias de Gênesis capítulo 6, o ápice da sua maldade. Todas as vezes que o homem atinge o ápice da sua maldade, sabe o que Deus faz? Manda juízo. Gênesis capítulo 6, o homem atinge o ápice da sua maldade. Deus manda o dilúvio para matar toda a humanidade. Quando acontece o ápice mais uma vez, o ápice da maldade do homem agora em Gênesis capítulo 11, Deus desce mais uma vez. Todas as vezes que a maldade sobe e atinge a sua fase madura, a sua pior fase, Deus sempre desce. Deus desceu para falar com Noé. Noé, se arruma que vai vir um juízo. Deus desceu mais uma vez para ver que os homens estavam construindo uma cidade, estavam construindo uma torre. Ele falou, desçamos e vamos confundir agora tudo lá, vamos bagunçar tudo. E Deus confunde. E essa confusão que ele fez, ele poderia exterminar e matar todo mundo, mas ele não matou, porque prometeu a Noé que nunca mais, e ele é fiel para cumprir as suas alianças, amém? Em respeito a um homem que estabeleceu aliança com ele, ele não matou a geração de Gênesis 11 toda. Seria muito fácil ele matar Nimrod, apenas com o sopro do seu poder, mas ele não exterminou com toda a humanidade naquela época, porque ele falou para Noé, nunca mais vou destruir a terra em águas. Ele honrou essa palavra. Se em Gênesis 6 a estratégia foi usar água e eliminar toda a humanidade e começar uma nova humanidade com Noé e sua família, agora em Gênesis capítulo de número 11, ele vai descer mais uma vez. A maldade sobe, Deus desce, porque o pecado chega às narinas de Deus, chega ao conhecimento de Deus. E agora Deus, quando ele desce em Gênesis capítulo 11, ele vai confundir as línguas. Olha que coisa incrível. Ele confunde as línguas e confunde e faz essa diversidade de povos. Era um só povo e uma só língua até Gênesis 11. Quando ele desceu, o que ele fez? Uma multidão de povos e uma multidão de línguas. Qual o objetivo disso? Retardar a maldade. Uma vez que o homem tem dificuldade de se comunicar entre si, de maquinar maldade entre si, em comunhão um com o outro, em trocar maldade, do tipo, o que você está pensando de mal aí? Eu estou pensando isso, vamos somar. Agora acontece uma confusão. A preocupação deles não era mais edificar uma cidade ou construir uma torre. Agora a preocupação deles é o seguinte, a gente precisa se entender. E os povos vão se despertando e a história está sendo desdobrada. Deus está dando tempo para a humanidade, porque no final das contas Deus tem um projeto chamado o Messias e ele precisa vir. O Messias precisa vir. Ele precisa que chegue à humanidade na sua plenitude, na sua fase madura, num tempo exato, em um tempo específico, para que o Messias se manifeste encarnado. E tudo isso está acontecendo. E aí quando a gente olha para a Babilônia, a gente, de Daniel, por exemplo, de Jeremias e de Ezequiel, nós estamos vendo uma Babilônia que ela tem os traços, a origem em Gênesis 6, em Nimrod. Então você vai ver paganismo, idolatria, a gente vai ver todo tipo de pecado e de abominação aos olhos de Deus dentro da Babilônia. A gente, quando olha para Daniel e vê Daniel e seus amigos sendo levados para a Babilônia, meus amigos, sabe o que nós vamos vendo lá? Homens que decidiram no seu coração não se contaminar com todos os manjares e comida da Babilônia. É impressionante você abrir o livro e ver um posicionamento. Ou seja, eu não sou daqui, eu não sou dessa terra, eu tenho uma identidade, eu sou judeu, eu tenho uma origem, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Quando um jovem chegava na Babilônia, semelhantemente na situação de Daniel, de seus amigos Ananias, Misael e Azarias, esse é o nome deles, judeu, não Sadraque, Mesaque e Abdenego, que são nomes de divindades pagãs. Ele se posiciona em seu coração não se contaminar com a comida. Ou tipo assim, eu não quero envolvimento com essa cultura, hein? Essa cultura é babilônica. Porque Nabucodonosor usava uma estratégia. O que ele fazia? Ele não matava. Ele simplesmente pegava as classes mais nobres, pessoas que tinham um potencial de se tornar ministros, governantes,
de alguma forma interagir com o reino dele, favorecendo, robustecendo o reino dele, fazendo o reino dele ficar mais forte ainda, mais cultural, mais erudito. O que ele fazia? Ele pegava pessoas específicas, trazia e começava a lapidar essas pessoas do jeito dela. E muitos cediam à cultura babilônica, porque recebiam o famoso tapinha nas costas do rei. Do tipo assim, não, vem pra cá, vamos participar, vai ter uma festa hoje aqui, cara. A pessoa não chorava pelo que aconteceu. Ela pensava, pô, que tratamento VIP, hein? Legal. Opa, bebe um pouquinho aí, bebe um pouquinho. Ou seja, se embriaga, bebe um pouquinho. Oh, vai ter umas mulheres aqui, vai ter olha que festa top. Sexualidade, identidade, embriaguez, tudo isso para tentar tirar uma cultura e estabelecer uma outra cultura. Ah, esse nome seu, rapaz, Ananias, não é legal, vamos mudar esse nome seu. Não, o nome não está legal, vamos mudar o nome. Tentando de todas as formas mudar a identidade. Olha como é que é sutil, como é maléfica a Babilônia. Olha o que ela faz, tentando roubar a identidade de um povo. Talvez você considere isso como algo simples, mas isso é algo muito importante. Porque todos os filhos de Deus, o povo de Deus, precisa guardar a sua identidade dentro da Babilônia. Você está na Babilônia em um sistema, mas não pertence a ela. Você tem uma outra origem. A sua identidade é do céu, cara. A sua identidade está em Deus, cara. Você é filho. Você não pode perder a identidade. O mesmo fator, as mesmas estratégias da Babilônia de hoje, ela continua usando, ela continua manifestando. E Deus ainda também continua procurando homens semelhantes a Daniel, homens semelhantes a Ananias, Misael e Azarias, que vão ser jogados na cova dos leões, que serão colocados na fornalha de fogo, que serão chamados para adorar a divindade pagã da Babilônia, mas não vão se prostrar, cara. Falsas ameaças, falsos testemunhos, serão caluniados, serão postos à prova o tempo todo, mas não irão se dobrar, não irão se encurvar ao sistema da Babilônia. Consegue perceber agora como é que faz todo sentido? Começa a perceber o que Deus está mostrando para a gente, porque vai chegar a nossa vez, chegou a nossa vez, chegou o nosso tempo. E o nosso tempo agora é um tempo de ser homens e mulheres que não vão se dobrar nesse sistema, que não vão deixar se embriagar de forma sutil com a cultura dessa época, a cultura dessa era, o espírito dessa era que opera e tenta de todas as formas roubar a sua identidade, quem você é em Deus, tentando inserir em você uma cultura babilônica. Nós vamos falar sobre isso. Eu só quero alinhar nosso entendimento sobre esse assunto aqui hoje. Nós vamos entrar em outras áreas mais para frente. Só quero nivelar, para você entender. Nós temos que ter um posicionamento nesses dias. O que Daniel e seus amigos, eles vivem dentro da grande Babilônia, de fato é uma grande tribulação, cara. Uma grande tribulação. O rei tem um sonho, Nabucodonosor, no capítulo 2. Olha como é que as figuras, as imagens, elas aparecem. Ele tem um sonho, ele vê uma estátua. Se você leu Daniel, você vai perceber que ele fica assim espantado. Uai, o que é isso? Ele fica horrorizado com o sonho. E ele chama todo mundo do seu reino, os magos, encantadores, adivinhos, os sábios, astrólogos, chama todo mundo para o palácio e fala, olha o seguinte, eu tive um sonho. Ah, teve, ó rei? Conte-nos o sonho, então tiremos a interpretação. Ele, não. Eu estou cansado disso. Eu tive um sonho, vocês vão falar o que eu sonhei e vão falar a interpretação, mas rei, mas ninguém nunca pediu isso. Fala, não, o meu pedido é esse. Eu quero que você me conte o que eu sonhei e o que significa. Não foi achado em ninguém, irmãos, um Espírito do Senhor, um Espírito eterno que sonda os corações, que conhece um homem, que anda nos sonhos, no Espírito do homem. Não achou ninguém. Daniel, quando ficou sabendo dessa informação, ele ficou
sabendo que estava custando a vida dele e dos amigos dele. Ele chama os amigos para poder fazer um propósito de jejum e oração. Sabe como é que se vence o espírito da Babilônia? Sabe como é que se vence o rei, o império dessa era, o reino das trevas? Irmãos, é jejum e oração, cara. É vida espiritual, caça de demônios, como Jesus falou, só sai com jejum e oração. A gente precisa se revestir do céu, se revestir do alto, se revestir das armaduras espirituais. Daniel não estava para brinquedo ali dentro não, cara, com seus amigos. Vamos orar, mano, vamos cortar a comida aí. É por quê? Porque senão, tá ligado? Vamos orar, porque existe um Senhor no céu que sabe, que conhece, que sonda. Daniel busca junto com o corpo, junto com os irmãos, junto com o corpo, não é isoladamente, mas ele busca em oração, e o Senhor, numa madrugada, numa noite, dá para ele a revelação. Ele tem a mesma visão que Nabucodonosor teve e a interpretação. Ele chega, é convocado, você conhece a história, diante do rei Nabucodonosor, e fala assim: ó rei, deixa eu te contar, existe um Senhor do céu, porque o que você pediu é muito difícil, viu? Tô até com pena dos seus camaradas aí que vai ser, ó. É difícil, eu sei, eu entendo. Porque só o Deus do céu, ele pode interpretar essas coisas que você pediu. Só o Deus do céu pode mostrar e pode falar essas coisas tão preciosas. Só quem serve a Deus em espírito e verdade, só aquele em cujo espírito do Senhor habita, pode conseguir entender as coisas de Deus, as profundezas de Deus, cara. Só quem tem o espírito do Senhor. E Daniel fala: você estava na sua cama, deitado, dormindo, e de repente você teve um sonho, a estátua terrível, uma coisa tenebrosa. Você viu uma estátua como de formato de um homem, com cabeça de ouro, com os peitos de prata e os braços. Você teve a estátua mostrava a parte do ventre, que era de bronze. Você viu a parte de ferro, pés misturados com barro, e ele vai detalhar, destrinchar tudo isso, mostrando exatamente os impérios que viriam depois da Babilônia. A Babilônia ia cair nos dias de Daniel. Depois viria uma sucessão de reinos, de império. E sabe o que iria acontecer? No final disso, o Messias iria vir para reinar, o próprio Cristo. Nabucodonosor, quando ficou sabendo, ele entendeu a interpretação que Daniel falou para ele. Ele falou: não. Esse que vai vir, vai bater no pé da estátua, a estátua vai se quebrar? Não. Constrói uma estátua aí, na planície de Dura. A estátua vai ser o seguinte: se eu sou a cabeça de ouro, ela vai ser toda de ouro, porque meu reino vai passar não. O meu reino vai perdurar, ela vai ser toda de ouro. Toda de ouro. E aí ele constrói a estátua de ouro em formato de um homem. Você lembra das medidas do homem lá? Se você olhar para Apocalipse, você vai ver as medidas lá. A estátua, ela está justamente dividida em medidas de 6, cara. Estátua de 6 metros. Representando qual o nome? Qual o número? De quem? De homem. Ou seja, mostrando um anticristo. O próprio Nabucodonosor representando um anticristo, um homem que era opositor. Um homem com o espírito do inferno, do próprio Satanás, operando, se movendo. Por debaixo dos bastidores está o diabo, operando na vida daquele homem, e ele sendo um anticristo da sua época. E ali está uma estátua de 6 metros, justamente para mostrar a estátua de homem. Eu sou um homem que agora foi encarnado, possesso pelo próprio espírito do diabo. Essa é a revelação que está ali nas Escrituras Sagradas, para a gente. E aí o que acontece? Todo mundo, quando a trombeta tocar, vai adorar essa estátua de 6 metros. Essa estátua de ouro que representa o reino da Babilônia. A Babilônia, ela quer adoração. A Babilônia, ela quer centralizar tudo em si mesmo. Aí o que acontece? Todo mundo, quando tocava a trompeta, corria, se ajoelhava e adorava a grande estátua. Com exceção dos remanescentes. Os remanescentes ficavam de pé e falavam: não iremos nos prostrar. Mas cara, se ajoelha um pouquinho aí, mano. Vamos lá, ninguém está te vendo não. Você está longe da sua terra, ninguém vai te ver. Você vai ser, cara, um pouquinho só, mano. Vamos aí, se ajoelha aí. E eles mantinham a sua fé inabalável. Eles ficavam, de pé, firmados na sua fé. Não iremos prostrar diante de ninguém. Ah, você não vai se prostrar não? Olha, fulano, ciclano não se prostrou. Fornalha de fogo, tá beleza. Tem nada a ver não.
É fornalha de fogo que a gente tem que ir? Vamos para a fornalha de fogo. Vão para a fornalha de fogo. São colocadas, suas vidas são colocadas à prova de fogo, de morte, de uma grande tribulação. E eles não se encurvam ao império babilônico. Não se encurvam, cara. Eles permanecem de pé. De repente o rei fala: esses caras não morrem, mano. Esses caras não morrem. Cadê? Ei, não jogamos 3? Eu estou vendo um agora que está pegando mais fogo do que o fogo. Os olhos dele tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo, mano. Tem um quarto lá que tá andando no meio do fogo. Os caras saem no meio de uma fornalha de fogo ardente, irmãos. Isso é as escrituras sagradas, sem uma chamuscazinha de fogo nos seus corpos. Sabe o que o rei teve que falar? De fato eu entendo o porquê da fidelidade de vocês. O Deus de vocês é realmente o único, é um Deus diferente. Ele está acima dos nossos deuses aqui da Babilônia. Fidelidade em meio à tribulação, em meio à perseguição do anticristo. Perseguição, tribulação vai vir, virá no sistema que nós vivemos por conta da nossa fé. Muitas tribulações nós iremos passar por conta da nossa fé. Irmãos, tem se pregado o evangelho aonde a igreja a qualquer momento vai ser arrebatada. Isso é mentira de Satanás, cara. Deus quer te preparar para aquilo que virá sobre a face dessa terra, irmão. E nós precisamos estar posicionados. Ficará muito fácil se a igreja já se deleitar com a comida, com a cultura, com os banquetes que essa Babilônia dessa era pode dar. Ficará muito fácil. Mas os remanescentes, eles serão levados a provas de fogo, cara. A grandes tribulações. Passarão por grandes tribulações. Mas meio às tribulações, o Senhor estará presente. Como esteve com Daniel, como esteve com Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, são tempo de nós tomarmos nota dessa palavra que o Senhor está declarando. Sai dela, povo meu, e entender que esse chamado, fica comigo aqui, irmão, por favor, que esse chamado, ele diz respeito à nossa vida, a quem nós somos, cara. Nós não podemos deixar passar essa palavra e pensar que isso não tem a ver conosco. A gente tem que olhar para essa palavra e falar: o que tem na minha vida que ainda demonstra traços de uma Babilônia, resíduos de uma Babilônia, cultura de uma Babilônia. Cara, eu preciso me desprender, me desaliançar, romper qualquer tipo de raiz na minha vida com esse sistema que é anti-Deus, que tem uma ideologia anti-Deus, que tem uma cultura anti-Deus. Porque pense você ou não, irmãos, a Babilônia muitas vezes invade a igreja. Ela invade, ela toca pessoas, ela vai invadindo a igreja. E muitas vezes a própria igreja se tornou uma sinagoga de Satanás. Ela se aliançou com o sistema. E ela é igreja, mas perdeu a cultura do reino. E o que o diabo mais quer não é fechar a nossa igreja, as igrejas. Ele quer que as igrejas adotem um sistema babilônico. Fica mais fácil. Não precisa tentar não, fica tranquilo. Aquela ali já é minha. Tá tranquilo, porque já aderiu o meu modelo. Ali funciona como uma mecânica babilônica, já está tudo certo. Não precisa tirar ninguém de lá. Deixa eles com uma falsa sensação de que está tudo certo, de que a vida que eles estão vivendo está tudo certo, de que os pecados que eles estão vivendo, Deus já está tudo light, cara, está tudo tranquilo. Irmãos, essa palavra tem que tocar o nosso coração, cara. Nós precisamos entender que existe uma urgência no chamado de Deus em relação à vida que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos nos despertar. É tempo de um profundo despertamento, quebrantamento no Senhor. É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que nós vamos percorrer nas próximas palavras. As próximas palavras nós queremos falar muito sobre isso, através de uma aplicação pastoral, através de que chamado é esse, cara? Que voz é esse que está dizendo ao povo: sai dela. Lembra, você é povo meu, sai dela. Sai dela enquanto tempo. Você tem que sair antes que você também seja julgado pelos pecados dela, que você seja condenado junto com ela. Não é isso que diz o texto? Olha aqui, irmãos, diz assim, para que você não seja participante dos pecados junto com ela. Qual o nosso pecado junto com ela, meu Deus do céu? Prostituição espiritual, cara. Prostituição espiritual. Sabe como é que Deus vai matar a Babilônia, cara? Essa mulher que se assenta nessa besta. Você não sabe, não? É porque você não leu a Torá. É porque você não leu a Bíblia. Sabe como é que uma mulher
Qual era a sentença, o juízo para a mulher que era pega no ato de adultério, ou seja, uma prostituta? Qual era a sentença, irmão? Era morta como apedrejada. Deus, Mateus, faz a mesma coisa e fala: você é uma mulher que se prostituiu. Babilônia, eu vou te matar, conforme manda a minha lei. Eu vou te matar a pedrada. Deus mata ela a pedrada. A prostituta de Apocalipse morre a pedrada do céu. Lógico que não é literal isso aí, cara. Não vai cair pedras do céu e vai dar na cabeça se bem que eu queria. Mas está falando de juízo. Ela vai ser condenada, ela vai cair em juízo. Lembra do figurativo, senão você vai começar a olhar por aí e pensar que tem bolas de pedra caindo. E eu não estou diminuindo Deus quem é não, tá? Só estou dizendo que nessa cena de Apocalipse, isso é figurativo. É uma figura trazendo memória aquilo que aconteceu no passado com as prostitutas, quando pega no ato de adultério. Era morta, apedrejada. Deus vai matar essa prostituta. A Bíblia diz que uma pedra cai do céu, sim ou não? Amém? O livro de Daniel. Então, essa pedra que cai do céu, que é o Cristo, vai matar ela com o sopro da sua boca. Só você ler Apocalipse 19. A pedra vem do céu, lançada sem auxílio de mão. Quem é a pedra que vai apedrejar a própria prostituta? Jesus. Ele é a pedra. Ele vai apedrejar e vai matar. Queria que você nessa noite não olhasse apenas para informações, mas olhasse para dentro de você mesmo. Tem alguma coisa na sua vida ainda que reflete uma cultura babilônica? Tem alguma coisa, irmão, na sua vida que ainda demonstra, aponta, ainda expressa algum tipo de significado com a Babilônia? Você está amando mais esse sistema do que o próprio Deus? Você tem amado mais o sistema dessa era, desse tempo, do que o próprio Deus? Então é tempo de você rever, fazer uma leitura da sua vida, de como você está diante do Senhor. Queria que você pensasse sobre isso, porque o Senhor está falando: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Ainda dá tempo para a gente. E o tempo é agora. Há uma urgência do Senhor. Saia dela, povo meu. As próximas palavras nós vamos trazer isso para mais próximo do nosso contexto no geral. Para algumas coisas práticas da nossa vida, que ainda mostra que a gente tem ainda pacto com Babilônia. Que mostra ainda que a gente, mesmo tendo roupagem de crente, roupagem de santo, ainda carregamos algumas coisas que tem muito mais a ver com a Babilônia do que com o próprio Cristo, com o próprio Messias. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar um cântico.